Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fundo numa análise detalhada do Plano Oriente. É um projeto estratégico que tenta responder a um dos maiores desafios do nosso tempo. Vamos juntos entender o diagnóstico que ele faz, a estratégia por trás e, claro, as ações práticas. E tudo começa com uma pergunta que, olha, eu acho que mexe com muita gente hoje em dia. A gente nunca esteve tão conectado, com tanta tecnologia, e ao mesmo tempo parece que nunca houve tanta gente se sentindo perdida, sem um norte. Por que será? A resposta que o material base desse plano dá é bem direta. Eu diria até que corajosa. O diagnóstico é que a crise que a gente vive não é só social ou tecnológica. É uma crise de identidade, lá na raiz. Uma desconexão com quem a gente é, com o nosso propósito e também com o divino. Ok, então, para a gente entender a solução que o plano propõe, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o cenário. Que mundo é esse em que essa crise de identidade está acontecendo? Vamos explorar um pouco esse contexto. E especialmente para a galera mais nova, o mundo de hoje pode ser definido por uma sigla, BANI. O que isso quer dizer? Bom, é um mundo que parece frágil, onde tudo pode quebrar a qualquer momento. Um mundo que gera ansiedade, com informação demais o tempo todo. É não linear, sabe? Causa e efeito se misturam, fica difícil entender as coisas. E por fim, tudo isso faz o mundo parecer incompreensível. É nesse terreno movediço que as pessoas tentam fincar suas raízes. E olha só como essa mudança toda bate direto na forma como cada geração enxerga a fé. Dá para ver uma transição muito clara aqui. Para os baby boomers, o cristianismo era uma base, uma instituição moral. Aí você vai avançando, geração X, milênios, e chega na geração Z, onde a fé se torna mais uma opção entre tantas outras, muitas vezes vivida só no ambiente digital. Essa perda de conexão com a comunidade é um ponto-chave nessa crise de identidade que a gente está falando. E aí que a coisa complica. Porque esse mesmo mundo digital que a gente viu que está mudando a fé, também abre a porta para um monte de perigos novos e bem complexos que só aprofundam essa crise. Olha, a análise que foi feita para montar esse plano não foi superficial. Ela apontou ameaças bem reais, coisas que estão acontecendo agora, como aliciamento online, a desconstrução de valores familiares, aquele paradoxo de estar sempre conectado, mas se sentindo sozinho, e a exposição de crianças e jovens a todo tipo de conteúdo perigoso. E para a gente ter uma ideia de como isso é sério, não é só uma percepção, né? Já virou até questão de política pública. A chegada do chamado ECA Digital em 2026 mostra que a sociedade reconheceu o problema e está exigindo que os ambientes digitais sejam mais seguros. Isso só reforça a urgência de uma missão como essa. Beleza, o cenário é complexo, os perigos são reais. E agora? Como é que a gente responde a tudo isso de forma inteligente e eficaz? É aqui que a gente entra no blueprint, no projeto da missão. E a primeira coisa a se notar é que isso aqui não partiu do achismo, sabe? A base de tudo foi uma ferramenta bem conhecida, a análise SWOT, ou FOFA, em português. Foi um trabalho de mapear as forças e fraquezas internas e as oportunidades e ameaças lá fora. Ou seja, o plano todo está ancorado numa análise bem objetiva da realidade. E com base nessa análise, a estratégia se desenhou em 4 pilares, e um leva ao outro. Olha que interessante. Tudo começa na cultura, que é o ambiente onde a gente vive. Essa cultura forma a nossa identidade. Uma vez que a gente entende essa identidade, a gente fortalece ela através da educação. E por fim, uma identidade forte e bem formada se expressa, transborda através da comunicação. A sequência faz todo sentido, né? Mas agora vem a parte que, para mim, é uma das mais geniais do plano. Olha só como esses 4 pilares estratégicos conversam diretamente com a grande comissão lá em Mateus 28. O ID é sobre entrar na cultura. Fazer discípulos é sobre formar uma nova identidade. Ensinar a guardar nada mais é do que o pilar da educação. E o testemunho é a comunicação dessa vida transformada. Isso mostra que o plano não é só uma boa ideia de gestão. Ele tem uma raiz teológica muito profunda. Ok, estratégia, no papel, é uma coisa. Mas e na prática? Como é que tudo isso vira ação de verdade, no dia a dia? Vamos ver agora as iniciativas concretas que dão vida a esse plano. A primeira linha de frente, então, é fortalecer o coração de tudo, a vida espiritual. E o que é legal aqui é a mistura do novo com o tradicional. Tem desde grupos de oração online e o uso de aplicativos, até práticas espirituais coletivas, como o jejum e as reuniões de santidade.
Depois de fortalecer por dentro, a ação vai para fora, para a comunidade. E não é uma coisa abstrata, não. São ações bem práticas que resolvem problemas reais das pessoas. Apoio a escolas, bazar para integrar a vizinhança, cursos para ajudar na renda, cesta básica e até aconselhamento financeiro. A fé se torna serviço prático. Mas no fim das contas, qual é o grande objetivo por trás de todas essas ações, tanto as espirituais quanto as sociais? É provocar uma mudança, uma transformação fundamental de mentalidade. E aqui, pessoal, a gente chega no coração da transformação que o plano quer provocar. A ideia é deixar de ser um consumidor de fé, sabe? Aquele que é passivo, individualista, que só recebe conteúdo. A proposta é se tornar um protetor, alguém ativo, engajado na comunidade, que não é só influenciado pelo mundo, mas que passa a influenciar o mundo, gerando segurança e testemunho. Tá, mas o que é exatamente esse protetor digital? A definição é muito forte. Pensa comigo. É ser um agente ativo. É alguém que não fica parado, que age para promover um ambiente online mais seguro, que defende os valores da família e, principalmente, que demonstra fé com ações de cuidado e testemunho real. Bom, a gente percorreu todo o caminho. Vimos o problema, a estratégia, as ações. Agora a câmera vira. O foco sai do plano e vem para cada pessoa que está ouvindo. A questão se torna pessoal. Então, recapitulando o que a gente viu. Um retrato de um mundo meio perdido, uma crise de identidade que o digital só aprofunda. Mas a gente também viu um projeto de resposta, uma estratégia bem amarrada com ações concretas para reconstruir essa identidade e transformar a comunidade. E no final, a grande verdade é que nenhum plano, por melhor que seja, funciona sem pessoas. A transformação de verdade começa com uma decisão individual de sair do modo espectador e se tornar um agente de mudança. Por isso, a pergunta que fica no ar, para cada um refletir é: qual vai ser a sua decisão?